Boa noite. Boa noite. Nós vamos apresentar o nosso tema, que é publicidade. Eu sou a Sônia. Eu sou a Elisa. Eu sou Edmilson. E eu sou Lange. Bom, inicialmente vamos apresentar algumas características do gênero textual publicitário. De acordo com o Bakhtin, todos nós nos comunicamos através de textos, sejam textos orais ou escritos, em um determinado contexto sociocultural da atividade humana. E o gênero, publicitário, ele tem algumas características que, de acordo com o Carvalho, Apud e Costa, a publicidade ela é um discurso, uma linguagem sustentada por uma argumentação icônica, linguística com fins de convencimento consciente ou inconsciente do público-alvo. E as características desse gênero compreende um conjunto de recursos estilísticos, relações semânticas e seleção lexical que operam na mensagem publicitária. Pode passar. Bom, a campanha que nós vamos analisar são 2 vídeos publicitários de uma campanha da Sprite na Argentina e Brasil no ano de 2007. O que vai ser traduzido é um vídeo, o assunto é publicidade Sprite. Para quem traduzir, o público-alvo são os consumidores adolescentes da Argentina e do Brasil. Por que traduzir? O objetivo é para facilitar a compreensão desse público-alvo. Como traduzir? As estratégias utilizadas pelo tradutor foi a adequação de texto e imagem com equivalência na passagem de uma cultura para outra. E o processo, as estratégias que, enquanto grupo, nós utilizamos para fazer esse trabalho, nós fizemos a pesquisa do material do gênero publicitário, que foi muito difícil a gente encontrar 2 materiais com a mesma semelhança, o mesmo tema. Encontrando, nós fizemos a decupagem dos 2 materiais, tanto de texto quanto de imagem, a interpretação, separando então os elementos linguísticos, o texto em si, e os elementos extralinguísticos. A função de linguagem predominante é a apelativa. O texto publicitário ele traz muito essa função como predominante, assim como a referencial. Mas especificamente nesse material, a função é apelativa. Pode passar. Bom, então o texto-fonte e o texto traduzido, que nós temos o texto-fonte, ele é um material em espanhol, com o que é o tema Eu Amor Te Vuelto Idiota. O emissor é Sprite, a agência foi a Olive, na Argentina, onde o contexto na Argentina, quando em 3/8/2007, foi quando o material foi postado no ambiente virtual. O como é um filme de 30 segundos para quem público-alvo consumidores adolescentes da Argentina. O texto traduzido, ele traz também o mesmo tema, o amor que deixa idiota. O emissor é a Sprite, mas no Brasil a agência é Meccan. O contexto no Brasil, quando 7 de setembro de 2007, um filme também de 30 segundos para quem o público-alvo e consumidores adolescentes. Agora nós vamos exibir os 2 vídeos. Primeiro o vídeo no idioma espanhol, o argentino, e em seguida o vídeo em português. Porque el amor te vuelve idiota. Es así, el bichito del amor te pica y el sentido común desaparece. Perdés el miedo a expresar tus sentimientos, perdés la vergüenza. Porque en nombre del amor haces cosas idiotas, cosas que no puedes ver, porque el amor es ciego. Esta es las cosas como son. Agora português. Opa, você aí, Sprite tem uma coisa pra te dizer, ó. O amor te deixa idiota. É sempre assim. Quando o cupido acerta você, o seu bom senso desaparece. Você perde o medo de expressar os sentimentos, ó. Aliás,
perde a vergonha. Em nome do amor, você faz coisas idiotas. Porque o amor, ora, o amor é sério. Sprite, as coisas como são. Fazendo análise do áudio e vídeo. A gente coloca, ei moço, Sprite tem algo a dizer, né? O rapaz está na estação de trem, e daí ele olha para a mocinha, e quando ele vê ela, ele já se apaixona, e o que ele faz? Ele caminha sem noção, e ele é atropelado, né? Então, é a questão do que deixa você sem noção, que você faz uma coisa idiota. O bichinho do amor te pica, que em português se fala o cupido, também diz que você perde o medo, que é quando ele pula, você perde a razão. Você perde o medo, você pula lá, você não quer saber se é a jaula do leão ou se não é a jaula do leão. Então essa foi a imagem para expressar que você perde a razão. E para expressar seus sentimentos, né, você perde a vergonha, que é a mocinha vestidinha com aquele coração no meio daquele público todo, os amigos dele, para declarar para ele que ele ama ela. Então aquela imagem foi utilizada para colocar que se perde a vergonha quando você quer expressar seus sentimentos. E em nome do amor você faz coisas idiotas e o amor é cego. A mocinha lá pichando a delegacia, que é uma coisa idiota, né? Fazendo uma coisa, e te deixa cego porque eles estão lá no barquinho do amor e na frente tem uma cascata, né? Então te deixa cego. Então são imagens relacionadas ao texto. Um texto traduzido. O texto traduzido. O rapaz na estação de trem, então a diferença do texto para o outro é que as falas não estão na mesma imagem. O rapaz na estação de trem, em português, ele quando fala o amor te deixa idiota, no espanhol ele ainda vai ser atropelado. Em português ele é atropelado naquele momento. Quando fala a moça joga o lencinho na jaula e fala o rapaz pula e fala que você perde a razão, essa imagem em português diz só que você perde a razão, mas já pula para outra imagem. Junta a imagem de que você perde a razão quando você está apaixonado e faz coisas idiotas, junta praticamente as duas para dar o mesmo sentido. Você pulando na jaula do leão, você perde o sentido das coisas, que você faz coisas idiotas para expressar seus sentimentos. E a mocinha pichando a delegacia diz que você faz coisas pelo amor, que você perde o medo também. E da cascatinha, daí é onde que fecha, em português, eles bem na frente da cascatinha, onde que fecha a imagem que diz que o amor é cego. Então, a diferença de um texto para o outro e para as imagens é que um texto ele é mais adiantado do que o outro para dar mais sentido às imagens. É só um pouquinho, ele junta algumas coisas. Análise comparativa. Verificamos semelhanças entre o texto-fonte e o texto traduzido. Ou seja, no modo como cada um retrata o tema, Sprite, as coisas como são. Língua vezes fala. Temos algumas palavras no texto em espanhol que são idênticas e não precisam de tradução. Em outras podemos observar um regionalismo. E aí vemos a necessidade da tradução. Várias palavras não mudam, ou seja, elas têm a mesma pronúncia. Exemplo, amo, medo, idiota. Por essas palavras não mudam porque têm o mesmo significado e o mesmo sentido. Faria diferença se fossem trocadas por outros sinônimos? Nem sempre o sinônimo ele dá o mesmo significado. Depende da situação e do contexto. Continuando, é principalmente no vocabulário que aparecem as maiores semelhanças entre as duas línguas. É o vocabulário do cotidiano dos adolescentes, onde encontramos palavras que estão no contexto dos dois países. Por exemplo, bichito, acerta, pica, nombre, vergüenza. São palavras que podemos entender sem saber o espanhol, porque são palavras próximas da nossa língua materna. Analisando a comparativa ou as diferenças, né? O texto traduzido está mais descontraído, né? E chama a atenção do receptor logo no início, né? Opa,
O sprite tem uma coisa para te dizer, então já de cara já chama atenção. Né? Ou você perde o medo de expressar seus sentimentos, que no caso também ali, aliás, perde a vergonha. A assinatura final do texto traduzido inclui as legendas 0 açúcar e 0 enganação, que não estão presentes no texto fonte. O texto fonte e o texto traduzido têm a mesma abordagem e públicos semelhantes, que são os adolescentes, porque a propaganda em português foi feita de modo mais descontraído, né? Porque o brasileiro é mais simpático, brincalhão e até menos formal, né? Que diferenças culturais estariam sendo ilustradas com as diferenças entre o texto espanhol e o texto português? Está muito próximo, mas percebe-se a diferença de estilo, que efeito elas provocam na campanha em espanhol e na campanha em português? Bom, nós podemos dizer que o efeito praticamente é o mesmo, porque o objetivo, né, é o mesmo também de ambas as campanhas. O cliente, o mesmo. Agora, um aspecto que a gente que nos chamou a atenção na análise, os elementos extralinguísticos, né, quando eles são muito importantes, né, na questão das imagens, muito importantes na questão da composição do texto publicitário, que é um vídeo. Então, não dá para dissociar o áudio, né, das imagens. Então, ali está muito próximo. Embora na hora da edição, né, o texto fonte e o texto final, né, aliás, o texto traduzido em português, eles tivessem um pouco mais as imagens nem tão assim, exatamente as mesmas imagens, a gente entende que foi por um aspecto também cultural, né? Principalmente, acho que o que mais destaca é esse estilo na forma de falar, né? De chamar a atenção realmente num aspecto cultural, né? E respeitando aí as variações linguísticas de cada país. Muito obrigada. Pessoal que chegou agora.